Nós vamos compartilhar um pouquinho, né, da palavra do Senhor, mais uma vez, hoje. Tinha programado uma coisa, né? Deus tinha eu tinha conversado com Deus, mas aí depois foi mudando a situação e nós vamos compartilhar uma outra palavra pequena, algo que os irmãos já sabem, né? Mas só para a gente estar relembrando um pouco da palavra do Senhor nesse aspecto, nesse assunto. Essa palavra está lá em Mateus 16. Nós vamos ler Mateus 16, do versículo 24 ao 28. Mateus 16, versículo 24 ao 28. Amém? Então vamos lá, eu vou ler aqui, né? Mateus, repetindo para os irmãos, Mateus 16, do 24 ao 28, que diz assim: o título, na minha tradução, diz o seguinte: os discípulos de Jesus devem levar sua cruz. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, vou repetir aqui o versículo 24, que nos diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, aqui, nós vamos pegar esse versículo aqui, vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor com os irmãos. Então, a gente está vendo aqui que o Senhor Jesus, ele está falando com os seus discípulos, né? Ele está dando orientações aos seus discípulos. E nós somos discípulos de Cristo. Discípulo é aquele que imita, que é aprendiz, né, que é aluno do seu mestre, o nosso discipulador, Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus, ele é o nosso professor, né? Ele é o nosso mestre por excelência. E nós, como seus discípulos, devemos segui-lo, devemos imitá-lo. Então, esse versículo, né, tá se referindo para nós, está falando para nós, discípulos de Cristo, imitadores de Cristo. E aqui a gente vai trabalhar, vai falar um pouquinho sobre essa questão da renúncia, né? O que Jesus está falando para os discípulos, que aquele que quer vir após ele deve renunciar a si mesmo, tomar sua cruz e deve seguir. Então, aqui, a princípio, a gente vê aqui uma conjunção, o se, né? Se alguém quiser vir após mim, né? Aí vem, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ninguém está sendo aqui obrigado a ir a Jesus. Ninguém está sendo obrigado a renunciar. Mas aqueles que querem ser discípulos de Cristo, né? Aqueles que têm o desejo de se tornar discípulo de Cristo, deve se quer, né? Eu quero, você quer, nós queremos, então vamos lá, renunciar a nós mesmos, vamos tomar a nossa cruz e vamos seguir ao nosso mestre. Ninguém é forçado, como eu falei, nós queremos e vamos sim. Os cristãos, né? Aqueles que seguem a Cristo. Devem renunciar, já falei, a si mesmo, renunciar à sua própria vontade, renunciar aos seus desejos, que nós sabemos que não são poucos, e muitas vezes os nossos desejos, as nossas vontades, elas são boas, né? São agradáveis para a nossa carne, e nós não queremos muitas vezes renunciá-las, porque por muitas vezes nós temos alguns proveitos, alguns privilégios com essas vontades que temos, e que são vontades que desagradam o coração de Deus. Então, é necessário renunciar. Se você
se nós somos discípulos, nós precisamos renunciar e fazer o que é agradável ao Senhor e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Quem deseja seguir a Jesus deve estar alinhado com a sua vontade, deve estar andando, né, de acordo com a vontade do Senhor. E onde é que nós vamos encontrar a vontade do Senhor? Na Bíblia. A palavra do Senhor é o nosso manual. Então, a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, né? Ainda que a gente diga, mas a minha vontade, eu tenho uma vontade, isso aqui não é bom, não é tão ruim assim, vou dar um jeitinho. Não, é para seguir, é para fazer a vontade do Senhor. E aí, quando a gente fala assim, né, tomar a cruz, nós teremos sim aquele que deseja servir a Cristo, aquele que deseja renunciar às suas vontades, os seus desejos, ele vai padecer sofrimento, perseguições, né? Injúrias, muitas coisas que vai ter que passar. Nós passaremos, né? A Bíblia diz, ela é muito clara, que nós teremos aflições nesse mundo. Então, aquele que quer seguir a Cristo vai passar por algumas situações difíceis, né? Seja na saúde, seja no desemprego, seja na vida familiar, na vida financeira, passaremos. Todos nós estamos aqui, não estamos escapes disso aí. Mas, mesmo passando por todas essas dores, dificuldades e sofrimentos, nós devemos escolher as coisas que agradam a Deus, renunciar à nossa vontade e seguir a Jesus. Fazendo isso, né, renunciando à nossa vontade, tomando a nossa cruz, nós vamos seguir a Jesus e vamos desfrutar da sua presença. Presença maravilhosa, né, que enche o nosso ser. Ainda que nós estejamos preocupados, muitas vezes entristecidos, mas a presença do Senhor, ela preenche o nosso ser, ela preenche a nossa vida. Então, nós precisamos, né, como servos, como discípulos do Senhor, renunciar a cada dia muitas coisas em nossas vidas. E aí, eu fui separando algumas coisas aqui que nós, como servos, precisamos renunciar. Uma coisa interessante é que a renúncia, ela deve fazer parte da vida do verdadeiro discípulo de Cristo. Quem é verdadeiro discípulo de Cristo, ele está apto a renunciar. E a renúncia, gente, ela é algo progressivo, acontece sempre, não é aleatoriamente, não. Nós renunciamos constantemente, nós precisamos, né? Renunciar constantemente, nós precisamos renunciar diariamente muitas coisas na nossa vida para poder agradar o nosso Mestre. Né? Se somos verdadeiros discípulos de Cristo, se somos verdadeiros imitadores do nosso Mestre, precisamos renunciar. Renunciar a coisas que não agradam ao coração do nosso Mestre. E aí, como eu disse, né? Ela é progressiva, ela é diária, ela é constante. Precisamos praticar a renúncia todos os dias. Fazer aquela análise, né? Observar o que estamos fazendo que tem desagradado o coração do nosso mestre e começar a tirar das nossas vidas. Porque muitas vezes nós temos o defeito de ficar olhando para o outro, né? Ah, fulano está fazendo isso, Beltrano está fazendo aquilo, tem que tirar isso da vida. Nós precisamos olhar para nós mesmos. Nós precisamos olhar para dentro de nós, né? Colocar um espelho e também olhar ali, ver realmente o que eu tenho feito. Eu tenho renunciado por amor do meu Deus, por amor de Jesus. Eu tenho sido realmente um discípulo de Cristo. Eu tenho feito aquilo que o Senhor tem mandado. São questões, não, são reflexões que nós devemos fazer nas nossas vidas. Renunciar as nossas vontades, como eu falei, os nossos desejos, aquilo que a gente acha que é certo, os nossos achismos, né? Nós temos essa mania de achar que algo está certo e aí queremos fazer daquela forma. A gente precisa parar. Está alinhado com a vontade do Senhor? Está alinhado com a Bíblia? Então, a gente precisa alinhar. Se estiver alinhado, a gente continua fazendo. Se não está alinhado com a vontade do Senhor, é necessário tirar, é necessário renunciar. E aí, quando nós falamos sobre renúncia, né, a questão do significado, né, é não querer
é recusar, é rejeitar, né? É você não ter vontade, não estar, é desistir daquele desejo, né? É abster-se, é deixar lá. Eu não vou fazer, eu não quero, é recuso, eu não quero. Eu vou me abster disso aqui, eu vou renunciar, eu vou dizer não quero fazer. Renúncia significa isso. E o discípulo de Cristo tem muitas coisas, né, na nossa vida que temos que tirar. Pronto. Se fosse fazer um leque, aqui, abrir um leque aqui, tem muitas coisas. O tempo ficaria, não daria para a gente listar as coisas que precisamos renunciar em nossas vidas. O nosso eu, principalmente, né? A nossa vontade. Como eu falei no início, temos vontades que muitas vezes achamos que são certas, porque elas agradam a nossa carne, agradam a nós mesmos, e às vezes a gente acha que está certinho, mas não. A gente tem que alinhar com a palavra do Senhor. Então, o ego, o eu, né, para a gente renunciar é doloroso, né, porque a gente precisa pedir ao Senhor misericórdia, porque muitas vezes, né, o nosso eu ele aflora de uma forma assim tão grande que a gente quer ter razão em tudo, que a gente quer, mas a gente precisa parar e renunciar e alinhar a nossa vontade com a vontade do Senhor. A renúncia da carne, constantemente, a gente sabe que a nossa carne e o nosso espírito, eles militam, né? E nós temos que cada dia fazer morrer a nossa carne e alimentar o nosso espírito. Como é que nós alimentamos o nosso espírito? Orando, jejuando, lendo a palavra do Senhor, andando em comunhão com os irmãos, né? Praticando as coisas do alto, as coisas que vêm do Senhor. Então a gente precisa alimentar o nosso espírito e mortificar cada dia a nossa carne, renunciar os desejos da nossa carne. Algo também que a gente precisa renunciar em nossas vidas para sermos verdadeiramente discípulos de Cristo, para segui-lo, para desfrutar da presença dele constante em nossas vidas, é o orgulho, né? O orgulho tem tomado conta muitas vezes da nossa vida, né? De nós que somos servos do Senhor. Esse sentimento, né, elevado que a gente por vezes tem, né? É o sentimento de que nós somos melhores do que o outro, o sentimento de que nós fazemos coisas melhor do que as outras pessoas, um sentimento que me eleva acima dos outros, né? Que é um sentimento contrário à humildade, né? A ser humilde. A palavra do Senhor lá em Provérbios 29, versículo 23, diz assim: o orgulho do homem o abaterá, mas o de espírito humilde obtém honra. Então, ser orgulhoso não é algo que agrada o coração de Deus, né? A soberba, o orgulho precede a nossa queda. Então, nós precisamos tirar isso da nossa vida, né? A gente precisa considerar o outro superior a nós mesmos. Nós estamos vivendo uma geração que do eu, né? No centro da egolatria, aquela questão de achar que tudo que eu faço é melhor, tudo é para mim. Eu preciso estar bem. Se eu estiver bem, se eu estiver com saúde, se eu estiver trabalhando, se eu tiver, eu não me preocupo com o outro. Não, estou indo totalmente de contramão à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor me orienta a amar o meu próximo, me orienta a considerar o meu próximo superior a mim mesma, né? Me orienta a me despir, a tirar de mim o orgulho e me tornar humilde. Então, eu preciso renunciar esse sentimento que está dentro de mim, que está dentro de nós. Nós precisamos renunciar. A gente canta, né? Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer, né? Então, é que a gente precisa viver isso em nossas vidas, que a gente precise, né? Que a gente viva isso em nossas vidas. Pedir ao Senhor que possamos ter um coração cheio de humildade, um coração que agrade ao coração de Deus, para que nós possamos sermos chamados de verdadeiros discípulos do Senhor, seguidores, imitadores, para que o mundo possa ver em nós o reflexo de Jesus, né? Que ele nos resgatou, ele nos chamou para isso. Então, nós precisamos testemunhar. Estamos num mundo turbulento, num mundo que jaz o maligno, mas nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser diferentes. Então, pedir ao Senhor que a gente renuncie, tire de nós o orgulho que não engrandece o nome do Senhor.
Algo também que a gente precisa tirar das nossas vidas, né, é a inimizade, né? A questão da aversão. Crente com aversão ao outro irmão, isso não pode acontecer em nossas vidas. A inimizade, ela é algo, por exemplo, se a gente vê pessoas que não são servas do Senhor, inimigas uma das outras, não se falam, a gente tenta entender porque não conhece a palavra de Deus. Mas nós que conhecemos a palavra do Senhor, né? Nós que entendemos o que o Senhor quer para as nossas vidas, é inadmissível termos inimizade com o nosso irmão, né? Então a gente precisa tirar da nossa vida, renunciar à questão da desavença, à questão do mal querer, né? Muitas vezes nós nos tornamos inimigos dos outros e desejamos o mal para o nosso irmão. Não podemos desejar para aqueles que não são servos do Senhor, quanto mais para os nossos irmãos, né? Porque o Senhor nos chamou, nos resgatou, quer que a gente viva em comunhão, em união. Então, a gente precisa tirar das nossas vidas a inimizade. Deixa eu ler aqui para a gente compartilhar aqui rapidinho o versículo de Gálatas, né? Gálatas 5, irmãos. Vamos lá, abram aí a Bíblia de vocês em Gálatas 5. Aí nós vamos ler o versículo 20, o versículo 21 e o 22. Gálatas 5, 20, 21 e 22. O que é que a palavra do Senhor nos diz? Gálatas 5, 20, 21 e 22. Diz assim, versículo 20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias. 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como anteriormente já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí vem o versículo 22, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Vamos lá. 20, aí vem a relação na idolatria, feitiçaria, inimizades, entra aí. Não agrada o coração de Deus. Então tem que tirar das nossas vidas, tem que renunciar. Eu não quero ser inimigo de ninguém. Eu não posso ser inimigo de ninguém, porque a palavra do Senhor está dizendo que eu preciso renunciar à inimizade, o mal querer, a desavença, né? No versículo 20 que a gente leu aí. No 21, aí vem aí também uma coisa que a gente precisa renunciar da nossa vida, que é a inveja, né? Não convém ao discípulo de Cristo sentir inveja. O que é inveja? Sentimento de desgosto pela prosperidade ou alegria dos outros. Quando nós sentimos desgosto pela alegria de alguém ou porque alguém prosperou, né? Isso é sentimento de inveja. Ou o desejo de possuir aquilo que a outra pessoa possui. Muitas vezes esse sentimento passa por nós, né? O que é isso? Inveja. E a palavra lá em Gálatas 5, no versículo 21, diz: invejas também, homicídios, traz uma lista. E mais interessante, aí no 21, é que diz: acerca das quais vos declaro, como anteriormente já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é muito sério. Então é por isso que temos que renunciar. Por quê? Porque somos discípulos de Cristo e se praticarmos essas coisas aqui, nós não herdaremos o reino dos céus. Isso é muito, muito, muito importante. Isso é muito, 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 muito sério, né? Nós temos que entender que se nós praticarmos essas coisas aqui, nós não herdaremos o reino dos céus. Também falando aqui sobre a questão de inimizade, né? Nós, como servos do Senhor, como eu disse, não podemos ser inimigos, ter mal querer pelas pessoas que não conhecem o Senhor, quanto mais pelos nossos irmãos, que temos o mesmo Jesus, né? Temos em comum isso,
Jesus como nosso Senhor, temos a Bíblia como nosso livro, como nosso a regra, nossa base, regra, fé, prática. Nós temos o Espírito Santo, não é isso? Nós temos a igreja em comum e nós temos o céu, a nossa pátria, onde nós iremos morar, né? Com o nosso Senhor. Seremos vizinhos, né, Leandra? Como Leandra apontou aqui, vizinhos do céu. Então, como é que nós vamos ter inimizade um com o outro? Vamos renunciar isso das nossas vidas, sabe, irmãos? E uma coisa também que eu estava lendo hoje, né? Eu estava lendo a palavra do Senhor, e que a gente fala muitas vezes, mas vamos pedir ao Senhor. Falamos, ouvimos, mas às vezes não praticamos. Estou falando para mim e para você. Vamos pedir ao Senhor forças para que a gente possa praticar a sua palavra, porque o dia do Senhor está próximo. Para que nós não não perdamos, né, essa esperança de entrar no céu, onde nós estamos dizendo aqui, que a Bíblia está dizendo aqui que quem comete tais coisas não herdará de forma alguma o reino de Deus. Então é necessário renunciar à inimizade, renunciar ao orgulho, renunciar à inveja. Outra coisa que nós temos que renunciar é a competição, né? Vamos ver quem faz melhor, vamos ver quem canta melhor, vamos ver quem prega melhor, vamos ver quem faz. Não, isso não é para estar no meio do povo de Deus. Nós somos chamados para viver em comunhão. Domingo, se o Senhor permitir, nós estaremos falando sobre essa questão de comunhão, né? Então, nós precisamos renunciar à competição, né? Para ver quem faz melhor, para ver quem prega melhor. Não. O Senhor não quer isso de nós. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para vivermos em união, para pregar o seu evangelho, para ganharmos almas para Ele, né? Para saquearmos o inferno e para povoar o céu. Então, essas coisas que nós estamos falando aqui são coisas que não pertencem ao verdadeiro discípulo de Cristo, ao verdadeiro imitador de Cristo. Vamos ver aqui. Renunciar também, né? Já estou terminando. Renunciar à contenda, rixa, né? Discussão, combate, calúnia, luta, guerra, discórdia. Não convém aos santos. Não convém aos santos, né? A maledicência, o falatório, a fofocada, as coisas que não convém aos santos. Então, como eu disse no início, a renúncia, ela é algo progressivo. Tem que ser feito todo dia, cotidiano. Eu preciso rever, como é que eu estou hoje, o que é que eu tenho feito? Peraí, isso aqui não agrada ao Senhor, isso aqui que eu fiz, essa palavra que eu dei, que eu lancei para o irmão ali, eu tenho que renunciar, vou corrigir, vamos consertar isso aqui, né? Tirando as coisas da nossa vida, renunciando, para nos parecermos com o nosso mestre, com o nosso discipulador, com o nosso Jesus. Então, a contenda, ela tem que ser tirada da nossa vida. Provérbios 26, 20 diz: sem lenha o fogo se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Então, a gente não pode sentar, compartilhar, contender, ficar ali fazendo essas coisas que desagradam o coração do Senhor. Renunciar. Olha, não dá, não quero, não posso. Não precisa ser mal educado, não. Não vamos falar mal, não quero mal, não vamos. Vamos fazer o que é bom, o que edifica as nossas vidas. É muito melhor. É muito gratificante. Outra coisa aqui, Infelizmente, né? Deixa eu falar aqui. Encontramos a contenda no meio cristão, no meio da igreja. Infelizmente, essa conduta maligna do diabo, infelizmente, ela insiste em estar dentro da igreja. Mas nós somos a igreja de Cristo, nós temos o poder, né, a autoridade de tirar das nossas vidas, com a ajuda do Espírito Santo, não dando lugar. Então, renunciando a cada dia. Porque às vezes a gente faz uma coisinha aqui, acha que é mínimo, aí faz uma maior, faz outra maior, daqui a pouco está no meio de uma contenda
tão grande que desagrada o coração do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e que o Senhor tenha misericórdia de vocês. Renunciar à contenda para ser cristão autêntico. Meta do dia a dia, de todo dia, a minha meta. Renuncio à contenda, renuncio à inimizade, renuncio o orgulho e outras coisas mais. Mentira, tudo, tanta coisa que a gente tem que renunciar. E por último, né, para a gente terminar aqui, a gente fala sobre a questão da renúncia do ódio, né? O ódio, um sentimento horrível, que infelizmente também no meio cristão, nós ouvimos algumas pessoas falar: eu tenho ódio mortal de fulano. Isso não convém a santos. Eu odeio você. Eu odeio o irmão, aquele que foi feito em imagem e semelhança igual a você. Você odiar, abrir a boca para falar que está odiando o irmão. Então, o Senhor não se agrada disso. Não podemos odiar as pessoas que não professam a mesma fé que a nossa. Imagine odiar aqueles que professam a mesma fé que a gente, né? Nós não podemos odiar ninguém. A palavra do Senhor nos orienta a isso. Nós precisamos amar uns aos outros. Deixa eu abrir aqui também a Bíblia rapidinho para ler esses versículos aqui com os irmãos, para estar encerrando essa palavra sobre renúncia. Né? Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, porque a gente fala, como eu disse no início, né? Eu falei para os irmãos, a gente fala, a gente ouve e às vezes não pratica. Então, nós precisamos praticar. Nós precisamos praticar a palavra do Senhor. Deixa eu ver aqui rapidinho. 1 João 2, do 5 ao 9. Vamos lá. 1 João, versículo 2, ou capítulo 2, do versículo 5 ao 9, diz assim: Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Vou para o 10. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas e nelas anda, sem saber por onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aquele que aborrece, aquele que odeia o seu irmão, ele está andando nas trevas, não está andando na luz. Então, qual é o contrário do ódio? O amor. É isso que o Senhor quer de nós. Então, nós devemos renunciar a essa questão e vigiar, irmãos, vigiar muito. Eu odeio você, eu odeio você. Eu não quero conversar com você porque eu te odeio. Isso é a palavra muito forte, não agrada o coração do Senhor. Nós precisamos amar uns aos outros. É a palavra de ordem, é a palavra que o Senhor tem falado aos nossos corações. Nesse momento tão difícil de nossas vidas, né? Difícil para todo mundo. Não existe um ser humano que esteja assim, tranquilo. Só aqueles que têm verdadeiramente a paz do Senhor. Nós estamos tranquilos no Senhor. Mas essa situação nos dá medo, essa situação nos deixa angustiado. Todos nós estamos vivendo isso. Então é tempo de paz, é tempo da gente meditar na palavra do Senhor, é tempo da gente amar, é tempo da gente parar de contender com o outro, sabe? Querer lutar, guerrear, parecendo que o outro é o meu inimigo e eu preciso derrubar aquela pessoa, eu preciso. Vamos parar com isso, vamos parar, vamos meditar, vamos renunciar pelo amor do Evangelho, por amor de Cristo, para que nós possamos ser verdadeiros discípulos do Senhor. Que a palavra do Senhor, ela ache guarita no seu coração, no meu coração, no nosso coração. E que nós possamos, acima de tudo, acima de sermos ouvintes, sermos praticantes dessa palavra. Que o Senhor nos abençoe, nos revista de força, de fé e de coragem para vencer e renunciar dia após dia tudo aquilo que desagrada o seu coração. Amém.